Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Espero que sim. Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Para você que está sempre entrando no nosso canal, seja bem-vindo mais uma vez, mas dessa vez para a gente falar sobre a palavra de Deus. Não deixe de dar o seu like, tá? De compartilhar, de comentar, tá bom? E para você que está entrando a primeira vez, fica até o final também desse vídeo, seja muito bem-vindo também, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, ativar o sininho das notificações para você ajudar o nosso canal a ter mais visualizações e para que você também seja abençoado com cada conteúdo que nós colocarmos aqui no canal, tá bom? Visita nossas playlists, veja os nossos assuntos, são todos bíblicos com o intuito de aperfeiçoar a nossa vida espiritual. E hoje não é diferente, nós vamos falar sobre a Escola Bíblica Dominical. Estamos no primeiro trimestre de 2024, estudamos a lição dos adultos da CPAD, lição desse trimestre que tem por título Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Essa revista é comentada pelo pastor José Gonçalves, tá? Já estamos na 10ª lição que vai ser ministrada presencialmente na maioria das igrejas no dia 10 de março de 2024. Essa lição tem por título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Vai lá na descrição que tem link para subsídios e dinâmicas para a sua lição. E juntos nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Por que eu devo tomar a ceia? Para quem é a ceia? Afinal, Santa Ceia, ceia do Senhor, participar indignamente, discernir o corpo. Vamos falar um pouquinho sobre isso na lição de hoje. Essa lição tem por objetivo apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, mostrar o propósito da ceia do Senhor e refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra importante ordenança e prática da Igreja de Cristo. Lembramos que a primeira ordenança, falamos na outra lição, sobre o batismo. Tá? A ceia é um rito que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo e perpassou toda a Igreja até a atualidade. Ao longo dos séculos, essa celebração também tem sido identidade da igreja. Nessa lição, procuraremos compreender o propósito bem como a forma da ceia, de acordo com a Bíblia. Por isso, faremos uma exposição da doutrina bíblica da ceia do Senhor e também consideraremos as suas implicações históricas. Para isso, nós temos como texto áureo 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. A verdade prática diz que a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Na descrição, como sempre eu falo, hoje eu vou reforçar, tá? Tem também o link do grupo no WhatsApp. O grupo manual da EBD é um grupo preparado para ajudar a sua lição, as suas aulas, para você professor, para você superintendente, para você aluno, tá? Vai na descrição que tem um link lá do grupo manual da EBD. Eu vou mostrar um pouquinho para você, tá? Sobre o grupo, vou passar umas imagens aí. Temos a irmã Zilma, da Assembleia de Deus da Fartura, no Piauí. Olha o irmão Fernando, de Pernambuco. Nácio, de Castanhal, no Pará. O irmão Elton, de Tucurumã, também no Pará. E a irmã Elissandra, de Cametá, Pará, agradecendo pelos materiais disponibilizados no grupo. Deus abençoe, irmã Elissandra. Então aí é um pouquinho para você ver pessoas de todos os estados do Brasil. E esses foi só algumas fotos que eu coloquei, alguns agradecimentos, as pessoas mostrando os materiais que disponibilizamos no grupo, na igreja dela. Então é um grupo muito
bom para te ajudar, tá? Temos professores de vários estados do Brasil preparados, capacitados para te ajudar, tá? Temos o pastor Lindbergh Farias, que é da Assembleia de Deus na Paraíba. Temos a secretária Diaconisa Rosália, que é da Assembleia de Deus em Pernambuco. Temos também o presbítero Daniel José, que é da Assembleia de Deus de Madureira, de Guarulhos, São Paulo. Também o missionário Antônio Flávio, da Assembleia de Deus Missões, em Moção, no Maranhão. E eu também estou lá como administrador. Sou da Assembleia de Deus, Ministério Boa Esperança, em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. Igreja dirigida pelo meu amigo e pastor Rodrigo Lima. Igreja que sirvo como diácono. Sou pregador da Palavra de Deus e professor da Escola Bíblica Dominical. Então vai lá, aproveita essa bênção, tá bom? E vamos para a nossa leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 11. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Então, o apóstolo Paulo repreendeu os cristãos por seu comportamento inapropriado e faccioso ao se reunirem como igreja. Nós vemos que a palavra igreja, ela aponta para a sua reunião como um corpo unido e unificado. Nas páginas do Novo Testamento, o termo igreja nunca se refere a um edifício ou local de reunião. Então, Paulo diz no versículo 19, porque é necessário haver heresias entre vós, para que os sinceros se manifestem. Esses sinceros se refere àqueles que não causavam divisões dentro do corpo. Seu comportamento era exemplar em tempos de discórdia. E aí Paulo vem discorrendo, e para a vergonha da igreja, a cena que Paulo descreve parece típica de um ambiente pagão. Em vez de se reunirem como um só, os membros estavam focados em seus próprios desejos egoístas. Paulo diz: porque recebi do Senhor. É bem provável que o recebi do Senhor denota que Paulo recebeu uma revelação especial de Jesus acerca dessa questão. Lembrando que Paulo, ele não foi discípulo de Jesus enquanto Jesus estava aqui na Terra. Paulo não teve acesso aos evangelhos, obviamente, porque os evangelhos aqui não estão escritos, eles têm acesso ao Antigo Testamento. E Paulo, ele repete as palavras de Jesus com uma exatidão que nos dá a entender que esse recebido do Senhor pode ter a ver com o que Paulo, ele relata que ele esteve no terceiro céu, ele recebeu instruções diretas do próprio Senhor Jesus. Por isso ele reivindica o seu apostolado como alguém que recebeu sim direto do Senhor. E aqui é um dos textos que Paulo diz que ele recebeu direto do Senhor. E aí ele continua discorrendo sobre essa bagunça que estava na igreja de Corinto. E aí Paulo diz: todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, ele enfatiza que a recordação solene da morte de Cristo é uma proclamação comunitária,
Jesus Cristo, e esse crucificado, ele diz no capítulo 2, versículo 2, até que ele venha novamente. Então a ceia do Senhor é uma comemoração do sofrimento, da morte de Cristo e ressurreição em nosso favor. Por isso, participar de maneira indigna é pecar contra o corpo. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. E contra o sangue do Senhor. Cada um deve examinar a si mesmo em relação ao sacrifício de Cristo, em favor dos cristãos e em relação ao relacionamento que cada crente tem dentro do corpo de Cristo. E a expressão aquele que come e bebe indignamente, tá, é um jogo de palavras solenes com o termo corpo. Os cristãos devem reconhecer que Jesus, sem qualquer egoísmo, sacrificou o seu corpo em favor de outros, e que este sacrifício foi planejado para tornar os cristãos um corpo unido, sem egoísmo. É isso que Paulo está passando para a igreja de Corinto. Resumindo, Paulo, ele instrui os coríntios a esperarem a chegada de todos os crentes antes de participar da ceia do Senhor. Este ato de domínio próprio evitaria divisões desnecessárias no corpo de Cristo. Então, a segunda ordenança da igreja é a ceia do Senhor. Assim como era o batismo, essa ordenança tem feito parte do culto cristão desde o ministério terrestre de Cristo, quando ele próprio instituiu o rito da refeição da Páscoa na noite que foi traído. É importante entendermos que as ordenanças de Cristo, ele também o fez. Ele foi batizado, ele ceiou, ele instituiu o batismo e a ceia. A ceia do Senhor tem alguns paralelos em outras tradições religiosas, tais como a Páscoa judaica. Outras religiões antigas também se valiam de refeições sacramentais para identificar suas deidades, mas ela vai muito além quanto ao seu significado e importância. Seguindo as instruções dadas por Jesus, os cristãos participam da comunhão em memória dele. Tá? Paulo diz isso, e Jesus também disse em Lucas 22, 19 e 20. E o termo lembrança, traduzido do grego anamnesis, talvez não signifique exatamente o que a gente imagina hoje, porque lembrar-se de alguma coisa é pensar na ocasião passada. O modo neotestamentário de entender o termo anamnesis é exatamente o inverso. É transportar uma ação enterrada no passado de tal maneira que não se percam sua potência e vitalidade originais, mas sejam trazidas para o momento presente. A introdução diz que, assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. A primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando você vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. O tópico 1 fala sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. O subtópico 1 fala na tradição romana, subtópico 2 na tradição protestante e subtópico 3 a posição pentecostal. Então, a outra ordenança dada por Cristo foi a celebração da ceia. O batismo é um rito de iniciação e a ceia, o rito de manutenção. O batismo é um ato único, enquanto a ceia do Senhor é uma obrigação perpétua. Ambos são simbólicos e não realidades concretas. Afinal, o pão continua sendo pão. O suco, o vinho, continua sendo vinho, sem se transformar literalmente em carne, e o vinho não se transforma em sangue, como nós vamos ver, diferentemente do que sugere a doutrina da transubstanciação praticada pela Igreja Católica Apostólica. O romanismo entende como literal as expressões usadas por Cristo. Este é meu corpo partido por vós, e este é o cálice do meu sangue derramado por vós. Então eles entendem isso de forma literal. Então, segundo a doutrina católica, o sangue se torna vinho quando o sacerdote levanta a taça e declara: isto é o meu sangue que é derramado por vós. O mesmo ocorre com o pão, e somente o padre, ele bebe o vinho, temendo que o sangue seja derramado ali
igualmente o pão feito de massa fina em forma de uma moeda redonda, que é chamado de hóstia pela Igreja Católica. É colocada na língua do fiel, sendo-lhe proibido mastigar para que o sangue não se escorra. É dessa forma que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina a verdade para os seus fiéis. Bom, se o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e sangue de Jesus Cristo, ele seria morto novamente cada vez que fosse celebrada a Eucaristia. E a Bíblia deixa claro que Jesus morreu uma só vez. Jesus deixou claro que o pão e o vinho são símbolos da sua morte, do mesmo modo como ele usou outras figuras de linguagem para fazer representação de si mesmo. Por exemplo, dizendo, eu sou a água viva, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a videira, enfim. A reforma protestante ocorrida no século XVI se insurgiu contra essa crença, mas a Igreja Católica insiste em apresentar o Cristo morto, quando a Bíblia diz literalmente que Cristo morreu uma só vez. Romanos 6, que nós lemos semana passada, versículo 9 e 10. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio, não terá mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. A morte repetida de Cristo nas missas, demonstrada pela Eucaristia, pela ceia católica, é alimentada pela cruz, bem como as imagens e gravuras onde Cristo aparece morto e ensanguentado. Não se vê nessa igreja, com todo respeito, qualquer ênfase ao Cristo ressurreto, diferentemente da igreja primitiva que dava contínuo destaque à ressurreição. Por exemplo, Atos 13, versículo 32, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então, todo o cerne da igreja primitiva estava no Cristo vivo e não no Cristo morto. Então, a igreja católica ela mata Jesus toda a cerimônia da Eucaristia. Na Reforma Protestante, teve-se uma oposição, porém, Martinho Lutero ele não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica. A gente vê isso em algumas coisas, e uma das coisas é que Martinho Lutero ele afirmava que o corpo físico de Jesus, diferente da doutrina da transubstituição, Martinho Lutero ele cria na consubstanciação. O que é isso? Que o pão e o vinho não viram literalmente, não se tornam o corpo e o sangue de Cristo, mas se afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia, a consubstanciação. Tá? Então Lutero ele acreditava que nenhum símbolo é vazio, e logo o simbolizado está presente. Tá? E essa realidade seria devido ao símbolo, e não à suposta realidade dos elementos transformados. Mas pré-reformadores, como por exemplo Calvino, preocupado em não manter nenhum vínculo com o ensino católico acerca da ceia, ele diz que o Senhor está presente não por meio dos elementos, pão e vinho, o que depreciaria a sua glória celestial. Calvino certamente entendia como nós entendemos hoje, que a importância da ceia não está exatamente nos elementos que a compõem, mas no conjunto do ato em si. Jesus nos deu a promessa de que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ali ele estaria, em Mateus 18, 20. Então a diferença entre a celebração da ceia dos demais cultos que prestamos a Deus é que o assunto daquela reunião é essencialmente a lembrança da morte de Jesus. Esse assunto não pode ser lembrado esporadicamente, nem ser apenas mais um dentre tantos os assuntos que abordamos em nossas prédicas domingueiras. Há uma infinidade de assuntos bíblicos e todos eles são relevantes, mas para a morte de Jesus tem que haver um lugar especial na nossa agenda de cultos. Então, o pão ele simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue de Cristo. Não se transformam literalmente e nem concedem nenhum tipo de efeito místico sobre a vida de quem toma. Lembrando que a ceia para o católico, assim como explicamos sobre o batismo, também é sacramento, ou seja, confere graça à pessoa que participa. E nós também não acreditamos nessa teoria. Eu vou ler um trecho para você da declaração de fé das Assembleias de Deus sobre a ceia do Senhor. Tá? Está no capítulo
13, tá? É na página 131, é a página 132. E eu vou ler aqui a página 132, que fala sobre os elementos da ceia. As palavras de Jesus: isto é o meu corpo, em Mateus 26, 26, e isto é o meu sangue, em Mateus 26, 28, mostram os dois elementos da ceia do Senhor. Tendo Jesus ministrado pessoalmente os dois elementos a seus discípulos, fica cabalmente demonstrado que as expressões isto é meu corpo e isto é o meu sangue não são literais, mas referem-se a uma linguagem metafórica, tá? Isso é o que nós, pentecostais, acreditamos, cremos e professamos. Primeiro, a ceia é simbólica. Jesus ele está presente, claro, espiritualmente, como ele mesmo prometeu. Tá? Segundo, que é um memorial. Deus sempre instruiu o seu povo a marcar grandes eventos, festas. Desse modo, instituiu 3 festas anuais. A gente vê em Êxodo 23. Fora estas, foram incluídas outras como a Páscoa, a festa das cabanas, né, o do tabernáculo, a festa da semana, o dia de expiação e etc. Além das festas, os hebreus eram dados também a criação de memoriais para despertar a lembrança dos seus descendentes acerca de alguma ocorrência importante, como, por exemplo, a coluna de pedra levantada no Rio Jordão por Josué, né, em Josué capítulo 4, versículo 1 ao 7. Então, ao instruir a ceia, usando elementos materiais, Jesus não intencionou fazer deles objetos de adoração, gente. Ele simplesmente usou como símbolos que servissem para a lembrança de sua morte. Então, a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário é algo tão significativo que não pôde passar despercebido da mente de nenhum crente em Jesus. Por isso ele disse que deveria ser feito em memória. Para a gente fechar o primeiro tópico, só reforçando 2 palavrinhas difíceis que é bem importante você, professor, pegar. A transubstanciação é o termo aplicado à Igreja Católica, que acredita que o pão simplesmente vira literalmente o corpo e o vinho também, no momento que é apresentado, ele vira o próprio sangue, literalmente, de Jesus. E a consubstanciação, que é o que se acredita, que o pão e o vinho não se tornam literalmente o corpo e o sangue literal, mas que Jesus está presente na ceia literalmente, tá? Então, para você pegar essas 2 palavrinhas. Então, a ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sobre uma perspectiva memorial em que Jesus está presente sim, mas espiritualmente, tá bom? O tópico 2 fala sobre o propósito da ceia do Senhor. Subtópico 1, celebrar a expiação de Cristo. Subtópico 2, proclamar a segunda vinda de Cristo. E subtópico 3, celebrar a comunhão cristã, tá bom? Então, celebrar e proclamar, ou eu diria aqui, lembrar, tá, a morte de Jesus, proclamar a segunda vinda e celebrar a comunhão cristã. Então, a ceia, como foi dito na introdução, ela aponta para o passado, ela nos mostra, né, aponta ao presente e aponta para o futuro. Ela aponta para o passado porque celebra a expiação de Cristo. 1 Coríntios 11, 26, anunciar a morte do Senhor. Então, nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. Então, é o tríplice sentido de lembrança do passado, presente e futuro. A igreja se reúne como um só corpo à mesa do Senhor, relembrando a sua morte. Os próprios elementos usados de modo simbólico na comunhão representam o derradeiro sacrifício de Cristo, no qual ele entregou o seu corpo e sangue para nos redimir do pecado. Existe também um sentido bem presente, o examinar a si mesmo e olhar sua presente situação, sua real situação. A igreja vem proclamar não um herói morto, mas um Salvador ressuscitado e vencedor. E, finalmente, há um sentido futuro. Nesse sentido, a ceia do Senhor tem uma dimensão escatológica. Ao participarmos dela, antecipamos a alegria pela sua segunda vinda e pela reunião da igreja com ele para toda eternidade. Então é um ato que se mantém o olhar no passado, contemplando a vitória de Jesus na cruz, olhamos para o presente na nossa comunhão com os irmãos, no nosso examinar a si mesmo, e mantém um olhar para o futuro, proclamando, esperando e ansiando pela segunda vinda. E também celebra a comunhão. Então, comer juntos. Paulo manda esperar uns pelos outros. É um ato de comunhão. Então, os seres humanos, em qualquer época da história,
e em qualquer lugar do mundo, eles incluem comida em atos de comunhão, mesmo que não tenha cunho espiritual. Ajuntamento de amigos pede comida, né? Estômago e o paladar sentem-se na obrigação, né, daquele momento de amizade mais chegada, né? No Antigo Testamento, a comunhão era também celebrada com comida. Geralmente, qualquer grande evento incluía comida. Quando Moisés ia subir ao Monte Sinai, onde teria um expediente com Deus, né, ele foi acompanhado de Arão, Nadab e Abiú e mais 70 anciãos, né, do povo. E ali eles viram a glória de Deus. E depois de tudo isso, eles comeram, né? É curioso pensar no fato de que aquele ambiente de glória a comida foi incluída, né? Quando Jesus instituiu a ceia, disse que aquela era a primeira e a última vez que ele comeria junto com os discípulos, mas prometeu a eles um encontro parecido no reino do Pai. Mateus 26, 29. E digo-vos que desde agora não bebereis do fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, embora a ceia do Senhor seja um ato de contrição, né, porque relembra o sacrifício na cruz, ela se constitui ao mesmo tempo em um ato de alegria, como a gente vai ver um pouco mais para frente. E a próxima celebração com a presença visível de Cristo, né, se dará nas bodas do Cordeiro. Então, a celebração da morte de Jesus, que as igrejas mantêm, geralmente uma vez por mês, deve fazer jus aos elementos digeridos. Eles não podem ser engolidos do mesmo modo como se engole um comprimido, com um gole d'água, né, mas saboreados. A igreja de Corinto chamava esse ato de festa do amor. Os crentes levavam de casa os elementos da refeição a ponto de cometerem alguns erros. Uns levavam de mais, enquanto outros de menos, e a ingestão exagerada do vinho deixava alguns embriagados. Foi a prática que Paulo condenou, né? Então, o propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, nossa comunhão com Ele e a promessa da segunda vinda, tá? O tópico 3 fala sobre o modo de celebração da ceia. Subtópico 1, muito bom, o que é participar indignamente. Subtópico 2, uma celebração reverente. E subtópico 3, celebração festiva. Então a pergunta que não quer calar, o que é tomar a ceia indignamente? Deixa a sua opinião aí nos comentários, tá bom? Vamos abrir mais esse leque para abranger um pouco isso. Primeiro, para quem não é a ceia? Se a ceia do Senhor é a comunhão da igreja, não faz o menor sentido incluir nela quem não seja membro da igreja. Por isso, a prática comum de algumas igrejas de servirem a ceia do Senhor indiscriminadamente a qualquer um é um fato de banalização e de profanação ao sagrado. A Páscoa, celebração que deu origem à ceia do Senhor, era restrita ao povo de Israel. E se algum estrangeiro desejasse participar dela, teria que passar pelo rito de circuncisão. É só você ler Êxodo 12, do 43 ao 44, que eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Antigamente, as Assembleias de Deus tinham o costume de celebrar a ceia de portas fechadas somente para membros. Quem não fosse membro não podia entrar. Tá? Depois se entendeu que a pessoa que deve examinar a si mesmo, e as portas foram abertas. Porém, a gente tem que tomar cuidado. Se sabemos que alguém entra na igreja e não tem comunhão com Cristo, não é cristão, alguém sem entendimento, nós devemos orientar. Tá? É muito bom, antes de servir a ceia, o pastor que está dirigindo ou a pessoa que está dirigindo o culto, falar no microfone o que é aquilo e para quem é, para que algum desavisado não coma. Eu já vi casos disso quase acontecer. Então, primeiro, para quem não é a ceia. Segundo, para quem é a ceia? E quais são as exigências espirituais? A mais completa instrução da ceia, gente, é dada pelo apóstolo Paulo, no teor da instrução. Dá para se ter uma noção da situação em que se encontrava a igreja de Corinto. Falei um pouco sobre isso aqui, explanando um pouco o texto da leitura bíblica em classe. Chega a ser difícil imaginar como, ainda nos tempos apostólicos, havia tanta banalização e secularização dentro de uma igreja cristã, e principalmente uma igreja que tinha todos os dons. Como o próprio apóstolo Paulo fala, era uma igreja dividida em grupos. Eles eram carnais. Paulo fala, eu queria falar com vocês como espirituais, mas tem que falar como carnais. Um rapaz tinha um amante com a própria madrasta, os crentes moviam demandas judiciais um contra o outro, alguns homens estavam envolvidos em prostituição, eles eram idólatras, um eram de Paulo, outro de Apolo, na ceia eles se embriagavam, outros tinham um comportamento tão primitivo que vinham famintos para a ceia do Senhor,
Então o apóstolo não poupa palavras para combater tais desmandos. Então Paulo não poupa palavras para instruir aquela igreja. E isso fica para os crentes como uma reflexão sobre a postura correta concernente ao ato da ceia, tá? A cumplicidade na morte de Cristo. Portanto, qualquer que come esse pão, bebe desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do sangue do Senhor. Então, nesse ponto, o apóstolo adverte os crentes quanto a terem uma boa consciência diante de Deus. Uma pessoa que vive na prática de pecado e ousa participar da mesa da ceia do Senhor é assintoso no seu ato. Depois de saber de tudo quanto Jesus passou pelos nossos pecados, como é possível alguém celebrar um ato tão santo e tão sério se estiver em desacordo com ele por meio dos seus próprios atos? Essa pessoa está expondo novamente o Filho de Deus ao vitupério. Então também temos que ver a necessidade do autoexame, porque Paulo convoca os crentes a examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba desse pão e toma desse cálice. Então Paulo teme que os crentes se aproximem da mesa do Senhor sem apresentar a devida condição espiritual para isso. Certamente ele tinha em mente a lembrança de que no passado a glória de Deus era intocável. Se alguém ao menos tocasse na arca como Uzá, morria. Se não fosse o sumo sacerdote, não podia entrar no Santo dos Santos, e até ele mesmo só podia entrar uma vez por ano, senão também morria. Então o autoexame é uma lavagem de alma que traz paz ao coração e certamente saúde para o corpo. O apóstolo tem uma boa expectativa após o autoexame. Examina-se e assim coma. É ato contínuo. Claro que isso pressupõe uma boa consciência ou um acerto antes desse comer. Discernimento do corpo. Como os crentes em Jesus discernem a igreja hoje em dia? O que é igreja? Será que o conceito de igreja é igual para todos? Então o apóstolo faz mais uma advertência no seu tratado sobre a igreja do Senhor. A igreja de Jesus continua sendo pura e cada um responderá pela maneira como a está edificando. Então o discernimento ele é progressivo, é um fruto de uma mente madura. Se a igreja for vista como uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com finalidade religiosa, conforme as orientações governamentais para sua constituição como entidade jurídica, ela estará longe de ser o que seu fundador intencionou para aquela, quando ela foi chamada de noiva do Cordeiro. Gente, muita lágrima foi derramada, muito sangue foi derramado para que a igreja chegasse até os nossos dias. Não é justo que hoje, depois que a igreja alcançou elevado número de membros, principalmente no Brasil, que é um país laico e que o evangelho tem crescido muito, ela se torne palco de artistas que cobram para exibir seus shows nos púlpitos, teatros contando vantagens pessoais, interpretando erradamente a santa palavra de Deus, com heresias e fazendo-se astros da fé. A honra e a glória da igreja pertencem somente ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo exige o discernimento do corpo de Cristo para ingerir o pão e o cálice na celebração da ceia. O apóstolo Paulo que enxerga lá na frente, ele orienta os crentes a refletirem sobre a importância do contexto no qual a ceia do Senhor é praticada. E essa revista é muito boa para aprender a discernir o corpo de Cristo. Você precisa discernir o corpo de Cristo. E no versículo 30, Paulo diz, por causa disso, há entre vocês muitos fracos e doentes e outros até que dormem. Então, é uma amartiagênese, tá? A amartia que vem do pecado. Paulo enxerga as consequências que podem advir da falta de dignidade em se tomar a ceia do Senhor sem considerar a sua importância e santidade. Então, estar em pecado e ainda assim atrever-se a tomar da ceia do Senhor sem qualquer crise de consciência é acomodar-se a um estilo híbrido de vida. E no Evangelho não há espaço para dois senhores. Os homens podem não saber, o pastor pode não saber, ou até ignorar. Eu vou dizer uma coisa aqui, tem pastor que sabe e ignora? Tem sim. Não é meu músico bonitinho da minha igreja, deixa ele pecar. Não, se eu disciplinar, isso pode sair daqui, e o jovem vai diminuir, e o fulano dá bom dízimo. Tem muito pastor sem visão, meu irmão. Ele pode até ignorar, ou outros não saberem, mas Jesus
o cabeça do corpo. Ele sabe a tua condição quando você está participando desse solene ato. Lembrando que a amar-te a Gênese, Paulo diz, examina-se a si mesmo, não é que você não tenha pecado, não é que porventura você não tenha cometido um ato pecaminoso, é o não arrependimento. Então tomar a ceia do Senhor sem se arrepender daquilo que você fez, você será, e não sou eu que digo, é a Bíblia, a palavra de Deus, condenado pelo sangue de Cristo. Então, é estranho que um cristão não tenha, pelo menos, no mínimo, não é que você tenha que ter remorso. Não, você não tem que ter remorso, você tem que ter arrependimento. Mas é estranho que não haja nenhum remorso, pelo menos. É estranho que o pecado não te entristeça mais. É estranho que você tenha coragem de comer do pão e beber do cálice sem nem pelo menos se sentir indigno e pedir perdão a Deus. Então a gente precisa examinar-se a si mesmo, porque, como eu disse, há a possibilidade de ser julgado. Paulo diz assim, ó, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então o certo é você se julgar. Aí Paulo diz, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. 1 Coríntios 11, 31 e 32. Então a ceia do Senhor é também um tribunal, em que a consciência do crente deve agir como promotor de justiça. Aqui está presente o princípio do sacerdote individual, que é muito defendido por Martinho Lutero na Reforma Protestante. Tá? Então, querido, a igreja cristã protestante não é a igreja católica. O gabinete do seu pastor não é confessionário. Não é tudo que você vai levar para o seu pastor. Existe coisa que você vai confessar a Deus e deixar de fazer e tomar a ceia. E por último, para a gente entrar na conclusão, é preciso ter modos. Depois de discorrer sobre os aspectos teológicos da ceia do Senhor, aí o apóstolo ele entra, né, ele apela para as questões práticas, que envolve postura. Pelo amor de Deus, crente, tenha modo, postura, tá, para tomar a ceia do Senhor. Pô, coisa chata, tudo isso para tomar a ceia. Meu irmão. Coisa chata foi ele ter passado pelo Calvário, morrido, ter enfrentado a morte sendo o dono da vida para que você pudesse comer do pão e beber do cálice. Isso que foi chato, imagina, né? Então, uma linguagem mais coloquial envolve educação. Crente mal educado. Aqueles gregos da igreja de Corinto, eles eram estúpidos. Eles não tinham modo. Quando se assentava à mesa para comer, não respeitava os outros. Cada um estendia o braço para apanhar comida na frente do outro. Cada um pensava em si, sem se importar se iria ou não faltar para o outro. Gente, os crentes de Corinto chamavam a ceia da festa do amor. Eu acho que era melhor a festa do amor próprio, porque não expressava amor nenhum no outro, mas em si mesmo, nem em Cristo. E para terminar, a ceia do Senhor é uma celebração reverente. Quando Paulo cita o advérbio indigno, né, tomar indignamente, ele se refere ao modo ou maneira. E graças a Deus, não é um adjetivo, é um advérbio, que advérbio, como eu disse, indica modo ou maneira. Se fosse um adjetivo, indicaria estado, qualidade, natureza. E nós, por natureza pecadores, não somos dignos. Então, se Paulo dissesse isso, ninguém era digno de participar da ceia. Então, Paulo ele não está falando de estado, ele está falando de maneira, modo. Ou seja, não podemos tomar a ceia vivendo deliberadamente no pecado. E aqui vem a explicação, tá? Vou tirar essa sua dúvida rápido, para o termo usado por muitas igrejas. A Santa Ceia. Você, Jonathan, acha o termo correto? Não. Eu prefiro usar, e biblicamente é a ceia do Senhor. Mas o uso Santa Ceia faz alusão à necessidade de santificação, separação. Por isso começaram-se a chamar de Santa Ceia. Tá? Mas o termo correto é ceia do Senhor. Agora, ceia do Senhor, ou se falam Santa Ceia na sua igreja, independentemente como você a chama, o fato é que a ceia não é um funeral, gente. A ceia do Senhor é uma celebração festiva. Tem ceia aí que parece um funeral. Tá? É reverente, mas é festiva. Lembra da morte, mas comemora a vida de Jesus. Lembra que ele morreu, mas também lembra que ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele está vivo. Então, lembramos também que ele voltará um dia e cearemos com ele, como ele disse em Mateus 26, 29, já foi citado aqui, não beberá de novo do fruto dessa vide até beber comigo no reino do meu Pai. Então é uma festa, é uma comemoração, afinal, assim como a Páscoa era uma comemoração para os judeus, a ceia é uma comemoração para a igreja. Então a celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e ao mesmo tempo festivo. Traduzindo, é uma festa sem perder o modo.
A conclusão diz que nessa lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Então não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata-se, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Eu espero ter contribuído para a sua lição e, se Deus assim permitir, eu te espero até os próximos vídeos e até a próxima lição. Deus abençoe a sua vida e um abraço.